Olá! Os baixos preços, seja do suíno vivo quanto das aves vivas, processo esse que tinha começado no mês de março, ele se estendeu por todo o mês de abril. Isto está levando naturalmente a um desestímulo em termos de produção, e já temos informações de que criadores estão diminuindo suas produções, seja em termos de suínos, vendendo animais por pesos bastante inferior aos 125 quilogramas que habitualmente são praticados nesse mercado, mas vendendo com qualquer peso quando acham comprador. O segundo ponto é que, em termos de alojamento, estão sendo mais criteriosos em relação a leitões nascidos com algum sintoma que possa indicar uma menor performance durante a sua criação. Há também, em termos de frango, já se tem notícias de menores volumes de incubação de ovos férteis. Não sabemos ainda, ou não temos todas as informações para confirmar uma notícia que ocorreu de que já se encontrariam ovos férteis vendidos para consumo. Isto se explica pelaquela situação que nós já abordamos com anterioridade. Essa situação é de que você tem as cotações dos grãos, milho e farelo de soja, em patamares firmes, podem apresentar alguma tendência descendente, mas bem discreta, que o criador não sente, simplesmente porque as cotações são baseadas no mercado de Chicago, mas a realização de operações se faz em reais e a nossa moeda perdeu 25% do seu valor desde o início de toda essa pandemia, esse lockout que nós estamos vivendo. A resultante sempre foi em condições semelhantes, que não sei dizer ainda se coloca o pé no freio da produção, mas eu posso garantir a vocês que já se retira o pé do acelerador. Mesmo que isso venha a acontecer, nós devemos sentir os reflexos disso um pouco mais à frente. O mercado está abastecido, as exportações seguem com um desempenho bastante positivo, com a natural concentração no mercado que está mais se ressentindo de falta de carne, que seria o mercado da China, em função do PPA, a peste porcina africana, que eles já tinham como controlada e que, no entanto, do dia 9 para cá, 9 de abril para cá, foram informados à OIE rebrote da doença em 4 províncias. E essas 4 províncias, que têm a sua própria produção, elas fazem fronteira com 3 províncias que respondem por perto de 29% da produção chinesa. Então, não é uma situação que esteja sob controle. Há um déficit que eu estimo em 7 milhões, acima de 7 milhões de toneladas no abastecimento da China. Eles estão procurando sanar isso através de importações. A preferência do consumidor chinês é pela carne suína, mas evidentemente não existe 7 milhões disponível no mercado internacional. Mesmo que, se nós colocássemos todo o crescimento dos 15 maiores produtores mundiais neste ano e dedicássemos ele exclusivamente a servir a China, ainda assim
não cobriria o déficit chinês. Isso faz com que os chineses estejam aumentando não só suas importações de carne suína, mas também de carne de aves e carne bovina. Isso faz com que o mercado de exportação fique bastante animado. Agora, 70% da carne de aves no Brasil é consumida no Brasil. E perto de 80% da carne bovina fica aqui dentro e eu diria que uns 82% da produção de suíno é consumida no Brasil. É evidente que quando nós temos um mercado fragilizado como no momento, as cotações sofrem porque a demanda está sofrendo. Primeiro, esta demanda está afunilada no canal da grande distribuição dos supermercados e isso faz com que haja uma nítida redução das possibilidades de compra. Ou seja, estudo que eu li há algum tempo e é restrito ao estado de São Paulo, menciona que o segmento de supermercado é extremamente importante, mas em carne ele responde em São Paulo por 50% do volume vendido à época. Nós temos paralisado todo o segmento de comida fora do lar, à exceção daqueles deliveries. Nós estamos com todos os nossos hábitos, aquele hábito de às sextas-feiras confraternizar com amigos, todas essas coisas estão comprometidas, sem contar que a restauração no Brasil ela depende muito daquele pessoal que, trabalhando fora, não tem a possibilidade de ir para casa e come então fora do lar. Isso tudo profundamente afetado. Eu temo que nós vamos ter uma redução na nossa produção, não poderia ainda quantificar, mas poderia tranquilizá-los no sentido de que não compromete abastecimento. Porque nós estamos hoje com uma carga tão grande de más notícias que eu fiquei até com medo de abordar esse tema, porque diria, já vão dizer fome é iminente ou coisa pelo gênero. Eu costumo dizer aqui, para quem gosta de ver filme de terror, é só ligar a qualquer jornal televisivo que ficará com a sua cota plenamente cheia. Bom, continuamos com o nosso lockout, nós continuamos com a quarentena universal e horizontal e não há ainda indicações que não seja que ela seria abrandada já a partir aí da segunda semana de maio. Vamos esperar primeiro para ver em que condições ela vai ser abrandada e segundo o impacto que esperamos que ela tenha na volta da normalidade. Nós estamos hoje sofrendo uma paralisação da vida econômica. Essa paralisação da vida econômica está se verificando em todos os países. Lembre-se, no presente momento, só para que vocês tenham uma ideia, a estimativa da OECD é de que exista neste momento 3 bilhões de pessoas que estão observando quarentena. 3 bilhões de pessoas é um número extremamente impressionante e impactante na economia do mundo inteiro. Estima-se que hajam 2 milhões de contaminados pelo Covid-19, embora se dê sempre prioridade a noticiar o número de mortes, há também um número de curas bastante expressivo. Uma lástima que isto
não seja divulgado com a mesma ênfase, pelo menos aqui nas nossas latitudes. Uma outra coisa que nós temos que temer é que depois dessa onda do Covid nós vamos ter o tsunami da recessão econômica. Essa vai ser particularmente sentida na América Latina, em países pobres, onde o nível da economia informal é extremamente importante. Estima-se no Brasil que a economia informal responda por até 41% do PIB. Levem também em consideração de que a pequena e média empresa está sofrendo muito. Eu mesmo tive vários relatos de pequenos empresários dizendo: infelizmente, eu cheguei ao meu limite, eu vou ter que paralisar minhas atividades. Isso preocupa porque estudos revelam que a pequena e média empresa é responsável por 75% dos empregos formais no Brasil. Isto, nós estamos vivendo um ciclo vicioso. Cada má notícia vai levando a consequências que geram mais má notícias e levam a novas consequências, e assim estamos indo aí nessa situação, que é uma situação inédita e preocupante. Hoje já há estimativas de que o PIB mundial caia 3%, essa estimativa do FMI, e essa estimativa é contra uma estimativa prévia do FMI que previa um crescimento 2,3% da economia mundial. Ora, nós temos só aí, nesse caso, 5,3%. O Brasil, que deveria ter um crescimento em torno de 1%, é previsto que ele venha, previsão do FMI, já vi previsões menos dramáticas do que essa, a de que ele venha a ter uma diminuição da sua atividade em uma recessão, pesando 5,4% no nosso PIB. Eu tenho muito receio de que tudo isto venha a se refletir de forma considerável na economia, e a economia que anda para trás afeta o consumo, faz com que as pessoas retornem aos hábitos de consumo mais básicos. Isso prejudica aquele nosso segmento proteico animal. Uma outra notícia que também andou bastante presente nesta semana estaria em relação aos Estados Unidos estarem abatendo grandes lotes, ter a sua produção comprometida e seu abastecimento comprometido. Eu lembraria a todos que a produção, por exemplo, de frango dos Estados Unidos foi no ano passado uma produção de quase 20 milhões de toneladas, 19.941 para ser mais preciso, e que o consumo doméstico alcançou 16 milhões e 700. Se vocês me disserem, mas será que tem algum abatedouro fechado? É possível que existam, é possível que também que fechem e reabram, assim que encerrarem as suas limpezas e desinfecções, e assim também que reprogramarem a sua produção para correr a um ritmo mais lento, mais ou menos adequado em relação à mão de obra disponível. Mas eu não veria isto como assim, com os olhos que muitos estão vendo aqui no Brasil. A produção de carne suína americana é de 12 milhões 542 e os Estados Unidos exportam mais de 2 milhões e 800 mil toneladas de carne suína, tendo um consumo doméstico de 10 milhões. A economia dos Estados Unidos aí, nesse caso da carne suína, os Estados Unidos são um grande exportador, mas não são um desprezível importador
importaram no ano passado 428 mil toneladas. Qualquer que seja essa coleção de má notícias, eu queria sempre lembrar a vocês que não há uma crise que dure para sempre, nem uma crise que não seja seguida por uma recuperação. A realidade nossa é de que as pessoas comem com crise ou sem crise e que elas continuarão comendo. A nossa função é fornecer este alimento. Nós estamos conseguindo cumprir, estamos evidentemente sofrendo algumas consequências, como aquelas que eu mencionei da rentabilidade dos criadores de suíno e de aves, mas eu tenho confiança de que nós vamos seguir adiante. Até porque, como me disse um criador de suínos em Santa Catarina, ele teve uma frase genial quando eu estava discutindo com ele a crise. Ele me disse: doutor, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. E é o que eu vou continuar fazendo, porque era o que meu avô fazia e o meu pai fazia. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é alimento, e nós fazemos isso muito bem. Isso vai passar.